Eu quero ler com vocês João 16:33, que diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Aqui nós podemos ver que não tem jeito. No mundo nós teremos aflições. Mas o que Deus está falando para a gente? Se anima. O que é uma pessoa animada? É uma pessoa cheia de fôlego, é uma pessoa que não anda cabisbaixa, é uma pessoa que pensa em coisas boas, é uma pessoa feliz. Então, simplificando aqui esse versículo, saiu o nome da mensagem. Você pode ser feliz, apesar dos seus problemas. Amém? E eu quero deixar aqui 4 dicas para nos ajudar a sermos felizes, porque Jesus morreu para isso, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E aí eu quero ler o próximo versículo, Filipenses 4, 6 e 7, que eu acho que é o que eu mais leio na Bíblia, que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Simplificando, não vivam preocupados. Ficar preocupado é uma coisa, viver preocupado é outra. Vocês conseguem notar a diferença. Viver preocupado é uma pessoa que está o tempo inteiro preocupada. E de que Deus está falando? Olha, não viva preocupado. Ao invés de se preocupar, ora, me pede aquilo que você precisa. E me agradeça por tudo aquilo que eu já fiz. Por que é bom agradecer a Deus? Porque quando você agradece a Deus, você traz à memória todas as coisas boas que Ele já fez por você. E isso te enche de fé. E aí, continuando, o que acontece? Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E aí, para ilustrar esse pedaço, é óbvio que eu vou contar uma história sobre uma das nossas viagens. Vocês sabem que o Daniel tem uma coisa com viagem, ele fica ansioso. Eu acho que ele está me vendo pela internet. Dani, eu te amo, viu? Você é o homem da minha vida. Uma vez, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, minha família ainda estava morando em João Pessoa. Nós somos todos de São Paulo, mas eles foram passar uma temporada lá, já voltaram. E era julho, mês de férias. E minhas irmãs, meu sobrinho e meu cunhado, eles iam para Bariloche. Eu, o Dani e o Rafa, nós íamos para Orlando. Só que minhas irmãs e meu sobrinho falaram: olha, a gente vai uma semana antes para sua casa, porque a gente está com saudade de São Paulo, a gente quer curtir a cidade, ver os amigos. Não, venham, fiquem em casa, podem vir. E vieram. Meu cunhado ia se encontrar com eles no dia da viagem no aeroporto. Minhas irmãs, meu sobrinho, vieram cada um deles com 2 malas. Uma mala para São Paulo, uma mala para Bariloche. E lá no nosso apartamento, a sala é grande, mas os quartos são pequenos. Então eu falei: pega a mala de Bariloche e deixa ali naquele canto, senão vocês vão ficar muito apertados no quarto. Ok. E as malas de Bariloche ficaram lá na sala pela semana inteira. A gente passava pelas malas, via as malas, elas estavam lá, ok. Até que chegou o dia da viagem. Por coincidência, a gente ia viajar no mesmo dia, só que nós íamos mais cedo, para variar. E eles iam um pouco mais tarde. A gente ia sair de casa 4 horas da manhã. E o Daniel, a bênção que ele é, ele não conseguiu me esperar terminar de fechar a mala de mão, me arrumar cabelo, maquiagem. Então ele desceu antes com as nossas malas para colocar no Uber, que já estava lá embaixo. Não se contentando, ele não conseguiu me esperar lá embaixo, então ele subiu para me buscar lá em cima. Vamos. Eu sou uma pessoa que não consigo funcionar sob pressão. Vamos, catei minha mochila e fomos. Chegamos no aeroporto, não eram nem 5 da manhã. Descemos do carro, aí o motorista falou: bom, tá tudo certo, são 4 malas, né? E eu já estava sob pressão, não eram nem 5 da manhã. E eu ouvi aquele 4 malas, deu mais 4 malas. E o motorista e o Daniel olhavam na minha cara e eles sabiam que tinha alguma coisa errada pela minha cara, só que o Tico e Teco ainda estavam dormindo e eu não sabia. Peraí, essa mala é minha,
Essa é a do Rafa. Dani, essa é sua. De quem é a quarta mala? E o Daniel olhou para a minha cara, é sua? Não, a minha é essa. Então, é do Rafa. Não, a do Rafa é essa e a sua é essa. De quem é essa mala? Era a mala de Bariloche do meu sobrinho. Ela tinha ido com a gente para o aeroporto. Detalhe, eles iam viajar pelo outro aeroporto. E alguns maridos aqui, eu sei que falam com as esposas, né? Você tem que se espelhar na Mariana. A Mariana é tão doce, a Mariana é tão meiga. Ela trata tão bem o Daniel. Vocês sabem que no curso de Mulher Única tem uma aula que a gente aprende que a gente tem que ser ajudadora dos maridos. A gente tem que apoiar os maridos. E isso é verdade. Quando tem um problema, você tem que chegar para o seu marido e falar, ó, estamos juntos. Eu vou te ajudar nessa. Vai dar tudo certo. E aí, maridos, eu com toda a minha meiguice e fofurice e pastora, aquela unção, eu escolhi nos meus arquivos aquele olhar assassino. Sabe aquele olhar que se matasse o Daniel não estaria aqui hoje? Olhei para ele no fundo da alma dele, meiga, e falei, se vira. Essa mala tem que chegar para o Ricardinho em poucas horas. Eu estou indo fazer o meu check-in com o Rafa. Lembra disso, Cá? O Daniel, tadinho, ele não merecia aquilo. Ele ficou tão apavorado, pegou R$100, deu para o motorista e falou, pelo amor de Deus, você leva a mala de volta lá no prédio? Levo, pode deixar. Só que eu estava na fila do check-in, foi a fila mais longa da nossa vida, porque eu, meiguinha, não olhei mais na cara dele, não falei mais com ele, até passarem 50 minutos, eu liguei no prédio, falei com o porteiro, Felício, vai chegar uma mala aí. Pelo amor de Deus, diz que vai chegar, porque eu estava pensando, meu Deus, uma mala só com roupa de neve, meu sobrinho só usa coisas caríssimas, quanto custa aquela mala? Ela tem que chegar no prédio. Não, dona Mariana, acabou de chegar a mala. Glória a Deus. Aí eu comecei a respirar de novo, o coração começou a bater de novo, e aí eu comecei a falar com o Daniel de novo. Mas por que eu contei essa história? Porque quando você é ansioso, e não coloca para Deus as suas petições, as suas ansiedades, se você não joga lá no altar, você vai jogar para as pessoas à sua volta. E aí não vai ter só um nervoso, vão ter vários nervosos. A ansiedade acaba contaminando as pessoas à sua volta e todas elas ficam nervosas. Claro que isso não justifica a minha atitude, tá, mulheres? Mulher única, as meninas da minha célula, por favor, não façam o que eu fiz. Mas a ansiedade, ela rouba a alegria daquele momento. Você não curte as coisas que você está vivendo porque você está sempre preocupado. Você está preocupado com a casa, você está preocupado com a faculdade, você está preocupado com sua família, você está preocupado com o governo, você está preocupado com a violência, você está preocupado com o horário, você está sempre preocupado com alguma coisa. A ansiedade é como aquela criança no carro que você está indo viajar e ela fica lá. Está chegando? Está chegando? Está chegando? É assim um ansioso. Agora, a ansiedade, ela não te dá vantagem nenhuma diante de Deus, tá? Deus não vai chegar e falar assim, a Mariana está tão ansiosa, para tudo, céu. Para anjos, para céu, para mundo, que agora eu vou resolver o problema da Mariana porque ela está ansiosa. Não. E Deus também não vai chegar e falar, o Rodney está tão calmo, deixa ele no final da fila que ele pode esperar. Não, não é assim que funciona. A ansiedade não vai te ajudar em nada. Então é melhor que você viva em paz e não ansioso. Ansiedade é como bolsa de mulher, a gente carrega tanto peso desnecessário. Pega a bolsa de uma mulher. Outro dia eu estava no cinema com o Rafa, ele gosta daquele Trident do pacote azul, e eu achei na minha bolsa. Só que estava escuro. E eu olhei para o chiclete e o chiclete estava azul. Mas que estranho, porque esse chiclete é branco, mas acho que mudaram o modelo. Peguei um, dei um para o Rafa, o chiclete estava duro. E ele estava com gosto de erva doce, não de hortelã. Deu esquisito. Mãe, que chiclete é esse? É o que você gosta? Não, é sim, olha aqui o pacote, Rafa, deixa eu ver. Mãe, esse chiclete está vencido há 2 anos.
A gente vai acumulando um monte de coisa dentro da bolsa, né? Você pega uma bolsa de mulher, tem tesoura, tem pregador de roupa, tem chupeta e você nem tem bebê, mas vai que alguma amiga sua chegue com bebê e ele chore. Tem bala, tem escova de cabelo, tem escova de dente. Tem tanto peso desnecessário, e aí a ansiedade é mais ou menos isso. Você acaba carregando um peso que você não precisa carregar. Aceleração, correr atrás das coisas, fazer a sua parte, batalhar, isso não é ansiedade. Isso é normal e isso a gente tem que fazer. Você não pode ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem. Então eu peguei alguns sintomas de ansiedade, que são constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, preocupação exagerada em comparação com a realidade, ou seja, uma tempestade num copo d'água, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços, das pernas, sensação de fraqueza ou cansaço, tensão muscular, bruxismo, gastrite, trazer o futuro para hoje. Se você tem 3 ou 4 sintomas desse, cuidado, talvez você esteja sendo ansioso. E o que Deus diz lá em Mateus 6:34? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Ou seja, não adianta você trazer o problema de amanhã para agora, porque amanhã você vai ter outro problema para resolver. Resolve hoje o que você tem que resolver hoje, porque dependendo de como andar as coisas, pode ser que amanhã você nem tenha problema. Então não adiante as inquietações da sua vida. Amém? E aí eu quero ir para o segundo ponto, que é não ser controlador. Olha o que a Bíblia fala, lá em Tiago 4:14-16. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Ou seja, a vida é curta. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui ou não, porque a morte não escolhe idade, tá? Não é só gente idosa que morre. Tem um monte de gente jovem morrendo por aí, nós sabemos muito bem. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Resumindo, simplificando aqui para a gente, de repente, a gente cresce e vê que a vida não é como a gente pensava quando a gente era jovem. As coisas não saem sempre do jeito que a gente quer. Aquele sonho que a gente sonhou sempre não deu muito certo. E aí o que a gente faz? A gente esperneia. Ou a gente come demais, ou a gente come de menos, ou a gente dorme demais, ou a gente dorme de menos, a gente não relaxa, a gente não vive, a gente fica bravo com Deus porque as coisas não saíram do jeito que eu pedi na oração. E a gente esquece que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes, o que a gente fala? Não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta porque o meu problema, eu sei que é um problema que me chateia, mas tem tanta gente com problema pior do que o meu. Eu não vou incomodar Deus com isso. Ele tem coisas mais importantes para se preocupar. Meu querido, minha querida, Deus, Ele assumiu a sua paternidade. Ele é o seu pai. Pense como filho. Se você é um desses que pensa desse jeito, muda seu pensamento. Porque um pai e uma mãe quer participar de toda a preocupação do filho, de todo o problema, seja ele grande ou pequeno. Eu quero saber de tudo o que acontece na vida do Rafa. E assim é Deus conosco, Ele quer saber. Ele sabe, mas Ele quer que você fale, Ele quer construir um relacionamento com você. E não existe relacionamento sem comunicação. A pessoa que pensa dessa maneira fala, eu vou dar conta da minha família, eu vou dar conta das minhas finanças, eu vou dar conta da minha carreira, eu vou dar conta de tudo. Você não vai dar conta. É muita coisa, você não vai dar conta.
Mas existe uma pessoa, existe um Deus que pode dar conta de todas essas coisas, porque Ele tem o mundo nas palmas das mãos dEle. Ele tem o controle sobre tudo e não cai o fio do cabelo da sua cabeça sem que Ele perca a conta. Ele tem o controle de tudo, Ele dá conta. Existem coisas que saem do nosso controle. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Problemas vão vir, lutas vão vir. Agora, vitórias e bênçãos também vão vir, ainda bem. Lá em Jeremias, Deus fala, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, não se aborreça se as coisas não estão saindo do jeito que você imaginou, porque Deus sabe o que é melhor para você. Ele ouve as conversas que você não ouve, Ele está vendo lá na frente coisa que seus olhos não conseguem alcançar. Então, não se preocupa, descansa, confia. Vocês acham que eu saí como? Do consultório do médico quando ele falou: Mariana, você tem um câncer maligno, agressivo e raro. Eu nunca tinha sonhado isso para a minha vida. Não tinha saído do jeito que eu queria. Mas diante de Deus, eu estou aqui no altar do Senhor, eu não me desesperei, porque eu tinha convicção de que Deus ia dar um jeito na minha situação, ainda que as coisas não estivessem saindo do jeito que eu tinha sonhado. E aí, o médico falou para mim: você vai fazer a quimioterapia mais forte que tem, porque esse tipo de tumor precisa por isso, isso e aquilo. Ok, vamos fazer a quimioterapia. Existe uma touca, ele falou, que congela a cabeça e evita de cair o cabelo. Mas eu nem vou te recomendar essa touca, porque essa quimioterapia vai fazer o seu cabelo cair. E eu falava baixinho: não vai, em nome de Jesus. Aí, primeiro dia de quimioterapia, veio o enfermeiro, eu estava lá na cama, ele mexeu no meu cabelo, era um cabelo bonito, comprido, e ele falou: que cabelo lindo, pena que vai cair. Não vai cair, em nome de Jesus, não vai cair. Cheguei em casa tão indignada que eu comecei a orar: Senhor, eu profetizo que meu cabelo não vai cair, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram na fornalha ardente, e a tua palavra diz que a chama não chamuscou os cabelos deles, que eles não saíram nem com cheiro de fumaça, e diante dessa palavra eu profetizo que não vai cair. Caiu tudo. Fiquei carequinha, parecia o Ney. Gente, caíram até os pelos de dentro do meu nariz. Eu estava conversando com uma pessoa, qualquer pessoa, começava a escorrer uma coisinha assim. Eu tinha que andar com lenço 24 horas por dia, senão eu passava vexame. Caíram os pelos de dentro do meu ouvido. Eu senti uma coisinha escorrendo, quando eu ia olhar era cera. Gente, eu estou nojenta, eu estou careca, eu estou com a cara bolachuda, minha pele está cinza, perdi minhas unhas dos pés e das mãos, sai meleca do meu nariz, sai cera da minha orelha, estou nojenta. Quando, na minha vida, que eu podia imaginar isso? Saiu do meu controle. E como eu tenho um histórico familiar pesado nessa área, eu fazia o controle todos os anos. Só que mal sabia eu que eu não tinha o controle dessa situação. Mas quero ressaltar aqui que eu tive uma cura milagrosa. Antes da 3ª quimioterapia, meu tumor sumiu. Meu caso foi parar na junta médica do hospital. Quando eu cheguei para fazer a radioterapia, depois de tudo que tinha passado, o médico falou: Mariana Adams, conheço o seu caso. A gente estudou seu caso aqui no hospital. Então, Deus, Ele não vai te largar na mão, não importa a situação que você esteja passando, não importa se as coisas não estão saindo do jeito que você quer. As pessoas olhavam para mim e falavam: você é uma guerreira, que guerreira que você é, querendo me incentivar, né? E eu disfarçava, que legal, é verdade, glória a Deus. Só que eu nunca quis ser guerreira, eu sempre fui da turma das princesas. Minha irmã mais velha se vestia de Batman, eu me vestia de Mulher Maravilha. Minha irmã mais velha se vestia de pirata, eu me vestia de odalisca. Eu sempre fui da turma das plumas, dos paetês, dos dourados, dos brilhos. Eu sempre fui fresca,
Vocês estão vendo meu jeito? Sempre fui assim, nunca quis ser guerreira, mas chegou um dia da minha vida que Deus falou: princesinha, está na hora de guerrear. Se a guerreira aí dentro de você não acordar, a princesinha vai dançar. Então tem horas, gente, que você tem que se mexer. Tem coisas que você pode fazer, que estão ao seu alcance, mas tem coisas que você vai ter que deixar Deus fazer. Então faça a sua parte, mas deixa Deus fazer a dele. E o terceiro ponto, que é ser feliz com o que você tem. Hebreus 13:5 diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus diz: não o deixarei, jamais o abandonarei. Eu estou lendo um livro do J.B. Carvalho que chama Metanoia. Eu peguei uma frase dele que eu amei, que diz assim: observe o que você tem e não o que você não tem. Quando você olha para o que tem, será agradecido. Quando você percebe o que você não tem, nunca será o suficiente. E é verdade, porque a natureza humana é insaciável. Aí eu fui parar para pensar, pensa comigo. Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden, a perfeição de Deus. Imagina o jardim mais bonito que você já viu na sua vida, e você pode incluir aqui os jardins que você já viu nas televisões, nos filmes, no cinema. O jardim do Éden era muito mais bonito e perfeito do que tudo isso. Gente, eles não precisavam trabalhar e tinham tudo na mão deles. Quando eu chegar no céu, eu vou catar Adão e Eva e vou ter uma séria conversa com eles. Eles não trabalhavam e tinham as melhores frutas, quando estava com sede, eu acho que eles iam em algum riacho de água transparente, cristalina, fresca, e bebiam aquela água gostosa. Mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Poxa, não estava bom daquele jeito? Não, mas eles queriam mais. E muitas vezes nós somos assim também. Está na nossa natureza. Eu não estou dizendo para você se conformar com a sua situação, nasci pobre, vou morrer pobre. Não, não é nada disso. É lícito você querer um carro melhor, uma casa melhor, é lícito você querer crescer na sua carreira, mas esteja satisfeito com o que você tem hoje. A sua felicidade, ela não pode ser baseada em coisas e em pessoas. A gente não pode ter inveja do ímpio, nem inveja do irmão. Nós temos que nos alegrar com a vitória do outro. A Lilian falou no congresso, a apóstola Lilian falou no congresso, a gente pode se inspirar no outro. A gente pode ter admiração por aquilo, mas não inveje, porque Deus tem uma porção para você também. Você fique tranquilo que o estoque do céu, ele é generoso. Em João 6:27, Jesus fala: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam. Eu acho que a moça não está aqui, mas no congresso teve uma moça que esqueceu o celular no Uber. E ela ficou tão triste, tadinha. E eu entendo, porque hoje a gente não vive sem celular e é uma coisa cara da gente comprar. E o pessoal da equipe foi atrás, ligou para o motorista, ligou para a central e nada do celular dela. E chegou no intervalo, eu encontrei com ela, ela ainda estava chorando. Eu falei: mas poxa, você está recebendo uma palavra tão abençoada que você ainda está chorando. Eu vou te falar uma coisa: daqui 2 anos você ia ter que comprar um celular novo, porque essas coisas têm tempo de duração, né? Daqui 2 anos você ia estar tacando o seu celular na parede e ia ter que comprar outro. Então, para que você perder tudo que você está recebendo aqui? Sabe aquele carro dos seus sonhos, que a parcela dele é quase metade do seu salário, e você comprou ele em 60 vezes? E todo mês pesa aquela parcela, mas é o carro dos seus sonhos. Quando chegar a parcela número 60, ele vai estar velho. E você vai ter que trocar de carro. Por que você não compra um mais barato, um que caiba melhor no seu bolso? A sua felicidade não está nas coisas e nem nas pessoas. Mulher, você que quer casar, lícito você casar, óbvio. Mas a sua felicidade não está em homem nenhum. A sua felicidade não está em filho nenhum.
A sua felicidade está em Jesus. Se Jesus não te deixar pleno, não te deixar plena, nada vai te deixar. Homem, alegre-se com a mulher da tua mocidade. Ah, Mariana, mas ela engordou 30 quilos. Levanta a camisa que eu quero ver o teu tanquinho. Sabe, gente, Deus é bom, ainda que a gente esteja 30 quilos a mais. Mulher, seu marido gosta de futebol? Que custa você sentar do lado dele e assistir um jogo de futebol? Aprende, curte. Vai curtir essas 2 horas com teu marido. É melhor você assistir 2 horas de futebol com teu marido do que ficar 2 horas no WhatsApp mandando mensagem de bom dia com ursinhos felpudos e purpurinados. Isso é muito chato. Aprende o assunto e vai curtir a tarde de domingo com ele. Qual que é o filme do teu casamento? É dormindo com o inimigo? Então tem alguma coisa errada. Alegre-se, esteja satisfeito com aquilo que você tem. Queira coisas melhores, mas esteja satisfeito, senão você nunca vai ser feliz. E o 4º ponto, caminhe na palavra. O mundo hoje fala coisas completamente opostas ao que Deus fala para a gente. O que o mundo fala? Faça o que o seu coração mandar. Mas o coração do homem, a Bíblia fala, é corrupto e enganoso. Como é que você vai fazer o que o seu coração mandar? Lá em Tiago 1, 22 a 25, está escrito assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. O que adianta você vir no culto e na célula, ouvir pregação, ouvir louvor e você não colocar isso em prática? Você está perdendo seu tempo. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Quando você se enche da palavra de Deus, você vai assumindo a identidade de filho. Você assume a imagem e semelhança de Deus. Você pega a identidade de herdeiro. Você sabe que você é mais que vencedor naquele que te fortalece. Você sabe que você é filho amado, que você é a menina dos olhos, que você é coroa do Criador. Mas, se você não pratica isso, quando você sai do culto, quando você fecha a sua Bíblia, você esquece que você é a imagem e semelhança de Deus e volta a viver como escravo. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, a palavra perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha que coisa boa. Não existe segredo. Está tudo na palavra de Deus. A gente sabe das promessas. A gente sabe que Deus é o Deus do impossível. A gente sabe que não existe nada difícil demais para Ele. A gente sabe que Ele cura todas as doenças, que Ele sara todas as feridas, que Ele é o Criador do céu e da terra, que Ele é socorro bem presente na tribulação. A gente sabe que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós sabemos que a gente pode andar no vale da sombra e da morte, mas a vara e o cajado dele nos protegem, nos cuidam. Mas na hora que o problema vem, a gente age como se nós não soubéssemos de nada disso. Viva a palavra, pratique a palavra. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Algumas traduções mais tradicionais. Não vos conformeis com este mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Veja que começa com você, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para nós? Boa, perfeita e agradável. As coisas fugiram do seu controle, não saíram do jeito que você imaginou? Confia em Deus, porque a vontade dele para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Se entristecer faz parte da vida. Se morre uma pessoa que você ama, é óbvio que você vai ficar triste. Mas isso não pode perpetuar na sua vida. Deus, Ele não quer nos libertar dos problemas. No mundo tereis aflições. Por que não, Mariana? Ele é ruim? Não, Ele não é ruim. Acontece que ninguém aprende
sem ter que batalhar por nada. Ninguém se apega a Deus de fato sem ter nenhum problema. Eu aprendi a viver direito depois do câncer. Por quê? Porque eu me acheguei a Deus de uma tal forma que hoje, quando cai a chuva no meu cabelo, eu não reclamo, eu dou glória a Deus. Porque antes caía na minha careca, agora cai no meu cabelo. Então, você aprende a pensar diferente. Deus, Ele quer nos libertar do peso dos problemas. Lembra do peso da bolsa da mulher? É isso que Ele quer nos libertar. Os problemas vão estar lá, mas a gente vai conseguir passar pelos problemas sem carregar o peso deles. Isso aqui tudo não é sobre ignorar os problemas da nossa vida e sermos irresponsáveis, mas é sobre vivermos bem e felizes apesar deles, porque eles estão aí. E Deus quer que nós sejamos felizes.